sobre o livro O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. São Luís tenta explicar por que não é uma ofensa, não vai contra Jesus Cristo, nem a Santíssima Trindade, a devoção a Maria e muito menos a consagração. Se tornar escravo de Maria é deixar Deus agir em nós com muito mais facilidade e desapego. São Luís comenta que, dentre as características de Nossa Senhora, o segredo de Maria, ela é o paraíso de Deus. Deus ama Nossa Senhora e ama o quanto ela se abandona em Deus. Por isso, ela é o exemplo máximo que todo cristão deveria seguir. Ela também facilita a união com Deus. São Luís explica que ninguém pense, como alguns iluminados, que Maria, por ser criatura, possa ser obstáculo à união com o Criador. É que já não é Maria que vive, é Jesus Cristo ali. É Deus só que vive nela. A sua transformação em Deus ultrapassa infinitamente a de São Paulo e a dos outros santos, mais do que o céu ultrapassa a terra em altura. Maria não existe senão para Deus. Por isso, longe de segurar para si uma alma, ela projeta a alma em Deus e une essa alma a Deus com mais perfeição ainda do que a alma está unida a ela. Maria é o eco admirável de Deus, que só sabe repercutir Deus quando uma alma lhe grita Maria, e que não sabe senão glorificar a Deus, quando, tal como Santa Isabel, a proclamam bem-aventurada. Se os falsos iluminados, miseravelmente enganados pelo demônio até na oração, tivessem sabido encontrar Maria e Jesus por Maria, e Deus através de Jesus, não teriam certamente dado tão terríveis quedas. Quando um cristão encontrou Maria e Jesus através de Maria, e Deus Pai através de Jesus, pois terá encontrado todo o bem. Vários santos dizem a mesma coisa. E quando dizemos todo o bem, absolutamente nada se excetua. Toda a graça e toda a amizade junto de Deus, toda a segurança contra os inimigos de Deus, toda a verdade contra a mentira, toda a facilidade e toda a vitória contra as dificuldades da salvação, toda a doçura e toda a alegria nas amarguras da vida. Nada se perde, nada se excetua. Ela, portanto, também é auxílio no sofrimento. Não quer dizer que estaremos 100% imunes a sofrimentos e cruzes, mas o apoio que Maria nos dá, nos levando a Jesus, que nos leva à Santíssima Trindade, é uma experiência única, talvez indescritível. Essas são algumas reflexões da primeira parte do livro, em que ele tenta explicar Nossa Senhora para nós. Para quem não conhece completamente, para quem tem dúvidas do quanto pode se consagrar, se abandonar em Maria, para realmente entender por que ela é mãe de Deus e nossa mãe, e por que é agradável aos olhos de Deus nós a tratarmos como mãe, e inclusive nos consagrarmos a ela como escravos de amor. Na parte 2 do livro O Segredo de Maria, ele explica a consagração. Então, por exemplo, ele comenta de novo, temos que cumprir os deveres de cristão, evitando o pecado mortal, agindo mais por amor do que por medo, rezando de vez em quando a Santíssima Virgem e honrando-a na qualidade de Mãe de Deus. Também termos sentimentos mais perfeitos de estima, amor, confidência e veneração para com a Senhora. Isso inclui o Santo Rosário ou o terço, honrar imagens e altares, divulgar seus louvores, participar da vida na igreja. E um nível ainda maior de devoção à Mãe de Deus para que nos leve à Santíssima Trindade é uma entrega na totalidade, que é uma consagração. Nessa consagração,
nós nos colocamos na qualidade de escravos de Maria, né? Como eu falei no outro áudio, é querer que Maria, que é o grão de mostarda, faça florescer a árvore que é Jesus em nossas vidas, como é comparado em Mateus 17, versículo 20. Na consagração, todos os nossos compromissos, todas as nossas ações são com Maria, em Maria, por meio de Maria e para Maria, pois é Maria quem entrega tudo a Deus, de forma mais agradável e frutífera para a Santíssima Trindade. Ela que sabe melhor do que nós, na nossa humildade, nos entregamos a ela para agradar melhor a Deus. São Luís convida que a gente escolha uma data importante para a consagração oficial. A consagração também entrega um sacrifício, né, um presente, algo que demonstre a nossa consagração. É uma consagração voluntária e por amor, nunca por constrangimento. Sem qualquer reserva no corpo e na alma, consagramos os bens exteriores de fortuna, como casa, família, rendimentos, e os próprios bens interiores da alma, os próprios méritos, as graças, virtudes, satisfações. Essa entrega é para Jesus, só que por meio de Maria, quando nós nos entregamos à humildade de entender que nós não somos, talvez a gente não. Os nossos sacrifícios, as nossas orações, tudo que nós fazemos poderiam ser mais agradáveis a Deus. E com esse amor gigante em tentar agradar a Deus, a gente pede que Maria interceda por nós e nos ajude a ser uma argila moldada como Deus gostaria. Assim, entregamos inteiramente tudo, tudo à disposição da Santíssima Virgem para que aplique segundo a sua vontade e para a maior glória de Deus, que só ela conhece com perfeição. Nós nos deixamos à disposição da Santíssima Virgem, todos os nossos méritos satisfatórios, impetratórios, as boas obras. Por isso, depois de ter feito essa oferta, mesmo que não seja acompanhada por qualquer voto, não somos mais donos e senhores do que fazemos, e a Santíssima Virgem fica com o pleno direito de aplicar os nossos méritos, quer a favor de uma alma do purgatório que necessite ser aliviada ou libertada, quer em benefício de um pobre pecador a necessitar de conversão. Nessa devoção, nós colocamos tudo nas mãos da Senhora, para que ela guarde os nossos méritos, multiplique, embeleze, torne-os uma graça santificante e que ela faça o melhor proveito possível, porque tudo o que ela faz é a vontade de Deus. Então ela é a nossa intermediadora, que ela conhece tão bem a Jesus, a Santíssima Trindade, que se a gente pede, leve a minha oração para Deus, ela torna tão melhorada, tão mais agradável, que é inestimável a diferença entre ser consagrado ou não a Nossa Senhora. Como usamos o termo escravos de Maria, São Luís explica que existem 3 formas de escravidão. A primeira é a escravidão por natureza. As criaturas humanas, boas ou más, são, de certa forma, todas escravas de Deus, nosso Criador. A segunda é a escravidão por constrangimento. Os demônios e os condenados são escravos de Deus segundo essa forma. E a terceira escravidão é a escravidão por amor e por vontade assumida. E é essa forma que devemos seguir para nos consagrarmos a Deus por meio de Maria, na maneira mais perfeita que uma criatura poderá seguir para se consagrar ao seu Criador. Então, nós usamos da nossa liberdade e do nosso amor para escolher sermos escravos dentro da nossa humildade. São Luís também cita que existe uma diferença em se dizer servo e escravo, porque o servo ou criado exige um salário pelo serviço prestado. O servo
se sente livre de deixar o seu senhor quando quiser e compromete-se a servi-lo por um período de tempo determinado. Já o escravo não tem um salário pelo serviço que presta. O escravo não pode abandonar livremente, pois ele está entregue para sempre. O servo ou criado não cede ao seu patrão o direito de vida ou de morte sobre a sua pessoa. Já o escravo é inteiramente de seu dono. São Luís finaliza esse segmento. Feliz 1000 vezes feliz é aquela pessoa generosa que, depois de ter irradiado de si a escravidão tirânica do demônio através do batismo, essa pessoa se consagra a Jesus por meio de Maria, na qualidade de escravo, escravo por amor e por vontade assumida. São Luís apresenta a consagração como uma perfeita renovação das promessas do batismo. Dentre as vantagens dessa espiritualidade e por que ela é tão eficaz, entregar-se assim a Jesus pelas mãos de Maria é imitar o próprio Deus Pai, que não nos deu seu Filho senão por Maria. O Deus Filho, tendo nos dado o exemplo para fazermos como ele fez, encoraja-nos a ir a ele da mesma maneira como ele veio a nós, ou seja, por Maria. É ainda imitar o Espírito Santo, que não nos comunica suas graças e seus dons, senão por meio de Maria. Como diz São Bernardo, não será porventura justo que a graça retorne ao seu próprio autor através do mesmo canal por onde veio até nós? Todos os autores católicos concordam com a mesma coisa. Deus nunca precisou de Maria, ele escolheu Maria. Tanto é que muitos esperavam que o Messias descesse dos céus num cavalo. Ele não precisava ter nascido de Maria. Ele poderia ter vindo à Terra de várias formas. Deus nunca precisou de Maria, mas ele escolheu. E quem somos nós para não escolhermos também? Do canal que ele veio, nós vamos até ele. São Luís também lembra novamente a nossa humildade. Ir a Jesus por Maria é honrar a Jesus Cristo em verdade, já que assim afirmamos que não somos dignos por nós mesmos de nos aproximarmos diretamente de sua santidade infinita, devido ao grande número de nossos pecados. Testemunhamos por isso que temos necessidade de Maria, sua Santa Mãe, advogada nossa e medianeira junto dele, nosso mediador. É muito citado como a devoção a Maria é um sinal de humildade e respeito para com Deus. Quem somos nós para nos acharmos dignos de olhar Deus? Mesmo ele se aproximando de nós, é uma questão de consideração e respeito ter essa medianeira a nosso favor e nos ensinando como agradar a Deus. Quando nos consagramos a Nossa Senhora e confiamos tudo o que somos e temos a ela, é exercer a caridade para com o próximo no seu modo mais perfeito, por meio dessa intercessora que só quer fazer a vontade de Deus e nos levar ao seu Filho. Consagrar-se a Maria é como dizer a ela: aceitai, minha querida Senhora, todo o bem que eu pude fazer com a graça de teu amado Filho. Eu serei incapaz de guardá-lo devido à minha debilidade e inconstância, e por causa do grande número e maldade dos inimigos, que dia e noite me assaltam. Oh, se em cada dia se vêem cair no lodo os cedros do Líbano e transformarem-se em aves noturnas as águias, que se elevam até ao sol, e 1000 justos caírem à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Então, ó poderosa, ó poderosíssima Rainha, guardai vós todos os meus bens, pois receio que mos roubem. Amparai-me para que eu não venha a cair. Confio à vossa custódia tudo o que possui, guardai-o em depósito. Sei bem quem vós sois, por isso em vós confio, por isso me consagro inteiramente a vós. Vós sois a Virgem fiel a Deus e aos homens, e não deixareis perder nada do que deposito em vossas mãos. Vós sois poderosa, e ninguém poderá fazer-vos
mal ou roubar-vos o que tendes entre mãos. Se a seguires, não te perderás. Se lhe rezares, não perderás a esperança. Se pensares nela, não errarás. Amparados por ela, não cairemos. Por ela defendido, não temerás. Sob a sua direção, não te cansarás. Com a sua benevolência, chegarás a bom porto. Maria, sustém a ira do filho, impede ao demônio de causar dano, ajuda a perseverar na virtude, a não perder os méritos e a viver na graça. Essa parte é toda uma oração teórica, né, de São Luís, com muito do que foi escrito por São Bernardo. Essa devoção torna a alma verdadeiramente livre na liberdade dos filhos de Deus, uma vez que é por amor a Maria que assumimos por vontade livre a santa escravidão. Eis que esta querida Senhora, em sinal de gratidão, alarga, dilata o nosso coração e faz-nos caminhar a passos de gigante, nos caminhos dos mandamentos de Deus. Afasta de nós o tédio, a tristeza e o escrúpulo. Foi esta a devoção que o próprio Senhor ensinou à Madre Inês de Jesus, incluindo a utilização da cadeiazinha de consagração como símbolo dessa escravidão. Tem uma bela comparação também nesse livro O Segredo de Maria, que São Luís explica. Nós temos que ter humildade de entender que é como se Deus é o rei e nós somos um pobre súdito, né? Somos um pobre aldeão. E tudo que nós temos a entregar é uma maçã. Nós, se não tivermos humildade, vamos achar que estamos dando uma maçã de ouro para Deus. Mas não, na verdade, dentro das nossas imperfeições, nossos erros e na nossa falta de humildade, a gente às vezes não consegue ver que tudo que a gente oferece a Deus, ao nosso rei, é uma maçã podre. É exatamente isso que ele escreve, é uma maçã bichada. O que acontece quando a gente se consagra a Nossa Senhora? A gente vai humildemente até ela e fala: nós queremos dar grandes presentes, grandes méritos ao nosso Deus, ao nosso Rei. Mas eu tenho essa maçã. Ela corta a parte bichada, ela coloca a maçã numa bandeja de ouro, toda ornamentada, e apresenta fazendo festa a Deus da maçã que nós demos. Então, a consagração à Nossa Senhora é sobre querer tanto chegar a Deus, mas ao mesmo tempo ter a virtude da humildade, que nem tudo que a gente faz está tão agradável quanto poderia ser. E é um desejo de amor ser escravo dela para tornar tudo que nós fazemos muito mais agradável e honrável ao nosso Senhor Deus. Essas são apenas algumas reflexões desse livro O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort. Eu recomendo para todos, é uma leitura rápida, fluida, divertida, e ela traz muito conhecimento, tira dúvidas e tem muito conhecimento nesse livro mesmo.